estudo sobre o Espírito Santo, certo? Vou pedir algumas pessoas para ler algumas passagens, depois a gente vai ler algumas passagens e nós vamos iniciar esse estudo sobre o Espírito Santo. Eu tenho falado há algumas semanas que, semana que vem talvez eu faça um estudo sobre o Espírito Santo, mas todo estudo que eu tento fazer, eu tenho que ver lá, eu faço esboço, eu tento dar o meu melhor e, claro, pedir a Deus, o próprio Espírito Santo, para que possa me inspirar para fazer esses estudos. Porque se não fosse ele, isso aqui eu não estaria aqui hoje passando isso para vocês. Eu vou pedir alguém para abrir a Bíblia, um voluntário, mas não vai para ler agora. Mateus 3,16. Quem vai ser o voluntário? Deus. Então, Rodrigo, deixa a Bíblia aberta em 1 João 5,7. Ai, que tem Bíblia não. Tem celular? Não é como para dar no tardio? Tem celular não? Tem celular não tem não? Não. Depois ele é aqui. Então, Juliana... É o quê? Qual? O João o quê? 5,7. E Juliana abre a Bíblia em 2 Coríntios 13,13. Deus 3,17. Não, 3,16. Certo? Para iniciar esse estudo sobre o Espírito Santo, antes eu vou fazer uma oração para a gente iniciar. Essa é a primeira aula sobre o estudo do Espírito Santo. Eu não sei, nesse momento, quantas aulas vai ter. Eu espero que tenha várias. 5, 7, né? Sim, valeu. Senhor, agora a gente vai começar esse estudo sobre o Espírito Santo. Senhor, eu tenho pedido ao Senhor todos os dias para que o Senhor possa me inspirar e me ensinar. E aqui estou eu, Senhor. Esteja comigo, Senhor, como o Senhor esteve também me ensinando esse estudo. Senhor, que o Senhor possa edificar a vida das pessoas que estão aqui presentes e as vidas também daquelas pessoas que eu nem conheço, Senhor Jesus, que estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, eu não sei onde elas estão me assistindo, mas que o Senhor está aí e possa edificar também a vida dessas pessoas. Amém. Amém. Então, a primeira lição hoje é o papel do Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta a vocês. Por que o Espírito Santo está aqui? O que o Espírito Santo faz? Ele nos ensinar tudo que Jesus pregou, fez, Então. botava aqui na terra. Uma coisa. do pecado. Do pecado, nos ensinar. Aí, uma coisa eu falo. O Espírito Santo ele trabalha muito. A gente vai tentar hoje falar um pouco sobre o papel dele. Sim, a gente vai falar sobre isso hoje. Juliano, pega um pouquinho na prova pra mim. Mano. Enquanto isso, meu pai pode ler o Mateus 3, 16 e 17. Aleluia. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os olhos. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E o 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Por que eu estou começando a citar esse texto? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são três pessoas diferentes, mas é um único Deus. Mas por que eu estou citando essa passagem? Porque algumas pessoas elas não veem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes. Elas acreditam que é uma personalidade, como se Jesus fosse uma personalidade de Deus, o Espírito Santo fosse uma personalidade de Deus. Isso é mentira. Por isso que eu usei esse texto aqui. Por quê? Quando Jesus foi batizado, Jesus estava com o corpo no local. O Espírito Santo veio de outro lugar até Jesus e Deus lá de cima falou. Isso mostra o quê? Que eles são três pessoas, apesar de ser o mesmo Deus, eles também são três pessoas diferentes. Amém? Então eu botei aqui. Deus estava no céu e falou. Estava lá. Não pode ser uma personalidade. Por quê? Porque os três estavam no mesmo local fazendo coisas diferentes. Deus estava no céu e falou: Esse é meu filho amado, com quem me comprazo. Ou seja, Jesus não pode ser personalidade de Deus porque Jesus é filho de Deus. Mas tem gente que acredita nisso ainda. O Espírito Santo desceu até Jesus. Ou seja, o Espírito Santo está no céu e desceu até Jesus. E
por fim, Jesus foi batizado nas águas. Amém? Então vamos entender aqui. Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Eles são três pessoas diferentes, mas também é uma pessoa só. Amém? 1 João 5,7. 5:7. Porque os três são os que chefeiam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Então, Pai é Deus. A palavra, que não é Bíblia, é Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o Espírito Santo. Então, os três são um. Então, apesar dos três ser pessoas diferentes, eles também são a mesma pessoa. O que isso quer dizer? Se eu dizer assim, Espírito Santo, eu te amo, eu estou dizendo isso para Jesus e para Deus também. Se eu falar assim, Deus, eu te amo, eu estou falando para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo também. Tipo, se você adorar um outro não vai ficar enciumado. Entendeu? Como se fosse deuses diferentes. Como se fosse Deus diferente. Tipo assim, o Espírito Santo, eu adoro o Espírito Santo, aí Jesus fica com ciúme, porque você está falando do Espírito Santo. 5:7. Mas eles são a mesma pessoa. Amém? Então, se você falar de um, você fala do outro também. Tem aquele versículo que ele fala que o Pai está em mim, eu estou nele. Então, Não sei qual é, mas é mais ou menos assim. então sabe, meu amigo, Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes, mas eles são o mesmo Deus. Amém? Então a gente entendeu isso. Agora, os três, eles têm papéis diferentes no plano da salvação. Amém? Então a gente eu pedi a Juliana para ler 2 Coríntios 13:13. Amém? 1 João, cara. Já leu 1 João? Não, ele quer saber se como lia. Ah, É 1 João Eu sou precisando 5:7. Certo não falou sobre isso. 1 João. 1 João 5,7 diz: são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Os três são a mesma pessoa. Pô. Isso que 1 João 5,7 fala. Agora, qual é o papel de Jesus Cristo? 1 João. 1 João. Eu falei 1 João. Ah, que beleza. Pô, não mostrei ainda. Qual é o papel? Os três são, vamos entender, Juliana. Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas diferentes e também a mesma pessoa. Só que os três, eles têm papéis diferentes no plano da salvação. Amém? E vou mostrar aqui qual é o papel de Deus no plano da salvação, qual é o papel de Jesus Cristo e qual é o papel do Espírito Santo. Amém? Pode ler aí, 2 Coríntios 13:13. É você, Juliana. 13. 2 Coríntios 13:13. Fica ligado, irmão. Ligado. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja 2 Coríntios 1 13:13. João 5. 2 Coríntios. 13:13. Capítulo 5. Pode, então é isso mesmo, vai. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo É isso mesmo, seja é. com vós todos. Amém. Amém. Então vamos lá. Enfermos com Deus, Senhor. É a base pastoral. É benção, é benção. É porque eu li o texto aqui e eu olhei Isso aqui aqui. é a benção. Você quer João? Vamos prestar atenção? Evangelho, 1 João é pra cá. Não, Depois vocês pegam um estudo aqui e vê com calma. Não, pô. Evangelho. Pô, fiz 3 vezes já. Vai anotar aqui. 2 Coríntios 13:13 ela leu. A bênção apostólica. Pode ler de novo, por favor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Aqui mostra o papel dos três. Qual é o papel de Jesus Cristo? A graça. O papel de Deus, o amor. E o papel do Espírito Santo, a comunhão. Amém? Agora eu vou me aprofundar mais nisso. Rodrigo, deixa a Bíblia aberta em Atos 16, 30 e 31. Meu pai, por favor, abre a Bíblia em Salmos 139, versículos 7 e 8. E Juliana, abre a Bíblia em Êxodo 35, 30. Decoraram?
Precisa repetir? Então vamos lá. Então. 31. Oi? 16, 31. É. Então, cada um tem seu papel. O Pai, Deus Pai, no plano da salvação. Jesus Cristo tem o papel da graça. Que é o que? É a salvação. É através do sangue de Jesus Cristo que nós recebemos o perdão e salvação pelos nossos pecados. Pode ler, Rodrigo, por favor. 30, né? 16, 30, 16, 30. 30 e 31. Aham. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ou seja, através do sangue de Cristo, nós recebemos o perdão e a salvação pelos nossos pecados. Ou seja, meu passaporte para o céu é eu aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim. Eu aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Ontem eu estava lendo o livro do O Céu é de Verdade e o garotinho... Esse livro fala a história de um garotinho que ele tem um problema de saúde repentino e ele foi até o céu quando ele está na cirurgia. O garoto tem 3 anos, chamado Todd Curbo. Então, o pai dele é pastor e o pai dele aconteceu um monte de problema. Aí quando mediante todos os problemas que ele passou, viu que o filho dele estava entre a vida e a morte, ele começou a querer, sim, brigar com Deus, dizendo: Senhor, o que o Senhor fez aí, tal, tal, tal. E o garoto viu isso. Aí o garoto viu várias coisas no céu, viu João Batista, viu um livro que eu recomendo muito. Aí ele encontrou um tio dele, chamado Pop. Um garotinho de 3 anos, falou: pai, você tinha um tio, né? Ele é maneiro. E, tipo, o pai nunca contou isso pra ele, o tio. Aí, só que o tio dele nunca foi frequentar a igreja. Nunca foi à igreja. E ele tirou da minha: poxa, o cara não frequentava a igreja. Não fala, meu irmão. A igreja não salva ninguém, não. O que salva é Jesus Cristo. Mas, por que eu estou dizendo isso? O cara não frequentava a igreja. Mas como é que o garotinho veio do céu? Depois foram descobrir uma vizinha, não sei, uma mulher falou, que 2 dias antes de morrer, ele aceitou Jesus no culto. Então o nosso passaporte para o céu é Jesus Cristo. A gente precisa confessar e dizer: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Então a graça, a salvação é mediante Jesus Cristo. Esse é o papel de Jesus Cristo. Ele veio, morreu por nós, fez expiação pelos nossos pecados e por ele nós somos salvos. Não é por outro nome. Então o papel de Jesus Cristo no plano da salvação é trazer a graça. João Batista falou. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então o papel de Jesus Cristo no plano da salvação é a graça, a salvação. Não adianta, meu irmão, você pode ir para a igreja, você pode louvar, pode chorar na presença de Deus, mas se você não confessar que aceitou Jesus, que Jesus morreu porque você não merece, que você aceitou Jesus como seu Salvador, crê no sacrifício dele, se você não confessar isso, você não vai ser salvo. Amém? Porque ele é a nossa chave para o céu, ele é o nosso passaporte. Amém? Então o papel de Jesus Cristo é esse: a salvação, a graça. E qual é o papel de Deus, do Senhor Deus, né, no plano da salvação? O amor. E como é que você diz isso? No texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o papel de Deus no plano da salvação é o amor. O amor de Deus trouxe Jesus para a terra para morrer por nós e nos dar a salvação. Amém? Amém. Esse é o papel de Deus no plano da salvação. Tá bom, então agora qual é o papel do Espírito Santo no plano da salvação? A comunhão. Amém? Que comunhão? É relacionamento. Amém? Jesus te salva. Deus te chamou, Deus Jesus Cristo para te salvar. O próprio Filho dele. E o Espírito Santo é aquele que vai ter relacionamento contigo. Amém? A igreja, o que a igreja não ensina isso? A
a igreja tem que entender o seguinte: tem que entender que quando nós estamos em Jesus Cristo, nós recebemos a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e o relacionamento com o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo está aqui para relacionar pessoalmente conosco, nos ensinar e nos guiar. Amém? É por isso que 1 Coríntios 13 fala: e a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, os três têm papéis diferentes no plano da salvação. Amém? Amém. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Teve o dia de Pentecostes, certo? Que todo mundo conhece, que é a descida do Espírito Santo. Até você que está me assistindo. Você acha que o Espírito Santo, ele veio ou já estava aqui antes? Já estava. Já estava Eu acho que aqui. veio. Já Já estava estava antes. aqui já. Eu acho que veio. Eu acho que veio, você acha que ele está aqui? Ah, desde o velho já lá e Moisés já Eu falava. acho que antes. Eu acho Então que por que veio. teve que descer então? Esse- Esse é o quê? A descida do Espírito Santo em Atos 40 2. dias depois da morte de É. Jesus. Por que teve o dia de Pentecostes então? Eu acho que ele veio. Depois. Vamos lá então. O Espírito Santo, ele já estava aqui antes do dia de Pentecostes. Amém? Ele já estava aqui antes da vinda de Cristo. E o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele é como Deus, ele está em qualquer lugar. Então o que Jesus fala aqui quando vier o Consolador? Calma, ele vai chegar lá. É, Salmos 139, 7 e 8. Para onde me irei o teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Amém? Se você pegar o texto de 1 João 5,7, diz: o Pai, a Palavra e o Espírito testificam no céu. Os três são um. Se você ler o texto seguinte, diz: a água, são três que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, até hoje, ele está tanto aqui na terra como está no céu. mas o Consolador, quando vier o Desde Consolador, Gênesis, cara. Quando ele vai fala que- testificar. Primeira criação. Isso não faz muito sentido não, cara. Acho que está Cara, desde antes da Quando vier criação. o Consolador vai vir e vai mostrar as coisas. Eu não vou deixar vocês Calma, órfãos. calma que a gente vai chegar lá. Eu não deixei Calma, vocês órfãos. calma, Vou mandar o Consolador. calma, calma que a gente vai chegar lá ainda. Desde a É a criação. manifestação dele. Calma que eu vou chegar. Eu vou chegar lá ainda. A gente vai ser aqui bonitinho. Então, entenda o seguinte: o Espírito Santo, ele é onipresente, ele é como Deus. Ele está em todo lugar. Amém? Tudo que o salmista fala: para onde eu vou fugir do teu espírito, da sua face? Se eu for no céu, o Senhor está lá. Se eu for lá em cima, o Senhor está lá. Então, o Espírito Santo, ele é onipresente. Amém? Durante o Antigo Testamento, algumas pessoas recebiam o Espírito Santo. Juliano, vai ler Êxodo, né? Êxodo. Eu peço o Rodrigo ler alguma coisa, né? Peço, então abre aí, Rodrigo. Deixa aberto. Juízes 14, 19. E meu pai deixa a Bíblia aberta em Números 11, 29. Então vamos lá. O Espírito Santo já está aqui. Desde o Antigo Testamento. Aliás, a primeira passagem na Bíblia do Espírito Santo é em Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus habitava sobre a face das águas. Vamos o quê? Números 11, 29. Eu achava que isso aí era Deus mesmo. Mas é que é o Espírito Santo. Calma, vou chegar lá ainda. Negócio de andar na água. Eu achava que isso era Deus mesmo, andando na água, por cima. Vocês são, Pai, de certa Filho, forma, Espírito não Santo. tá errado. Não está errado, porque são pessoas diferentes, mas também são a mesma pessoa. Vamos lá então. Não, porque tem um livro aí que fala que Deus tem 7 espíritos. Não, tem Apocalipse. Não, fala. No Velho Testamento isso aí. Que Deus é formado por 7 espíritos. Apocalipse está lá. Os 7 Espíritos de Deus. Só que eu não sei o que é isso. Por isso que eu não posso Isso aí falar que é o representa Espírito Santo. candelabro, cara. Sim, mas eu não sei os 7 Espíritos de Deus, eu não sei realmente o que é isso. Mas eu lembro que tem algo no Velho Já Testamento li uma também vez só, mas eu não que fala que Deus tem 7 espíritos. Então, isso- eu só por vou falar isso- o que eu sei. Por isso que eu tô falando. Que eu acredito que o Espírito de Deus seja o próprio Deus andando, mas isso aí não tanto faz.
Analisa Isso tudo e aí vê é o que é algo bom. que eu penso, de pensar meu, Amém. que não tem como provar. Amém. Então, durante o Antigo Testamento, algumas pessoas recebiam o Espírito Santo. Amém? E quem eram essas pessoas que recebiam o Espírito Santo? A maioria, ó, botei aqui, ó. Embora a maioria delas eram profetas. Os profetas todos os profetas da Bíblia, os verdadeiros profetas, eles tinham o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque só pode profetizar quem tem o Espírito Santo. Eu vou explicar aqui na Bíblia. Eu vou explicar na Bíblia aqui como é que funciona a profecia e o Espírito Santo. Como é que Deus fala? Como é que é o processo assim? Por exemplo, eu recebo uma revelação de Deus. Quem é que fala comigo? É Deus, Jesus ou o Espírito Santo? Não, mas então o Espírito Santo fala e Deus fica quieto. Deus fala para o Espírito Santo. A gente vai ver isso aqui no estudo hoje. Vamos lá. Então saiba o que? O Espírito Santo, ele é onipresente. Amém? Ah, mas mas como é que Jesus falou que ele ia vir e tal? A gente vai chegar lá ainda. Então, vamos para o Antigo Testamento. Algumas pessoas tinham o Espírito Santo. Embora a maioria delas eram profetas, mas nem todo mundo que tinha o Espírito Santo era profeta também. Às vezes o Espírito Santo entrava na pessoa, ele dava algumas coisas para a pessoa. Algum conhecimento certo. Algum conhecimento que ninguém tinha, o Espírito Santo entrava e aquela pessoa recebia o conhecimento. Êxodo 35, versículo 30 ao 32. 30. Êxodo 35, Aham. versículo 30 ao 32. Tá. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, o filho de Uru, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência, em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Então, o Espírito entrou nesse camarada aí para aprender a mexer com ouro, com essas coisas, com cobre. Ninguém sabia fazer aquilo lá na época. Aí o Espírito Santo entrou na pessoa, ele não profetizou, mas deu o conhecimento de fazer aquele trabalho. Amém? A força de Sansão também vinha do Espírito Santo. Pode ler, Rodrigo. Juízes 14, 19. 14. Juízes 14, 19. Você que era 11. Você deve ter colocado também uma passagem que o Espírito sai de Moisés. Vou falar isso também. Então o Espírito do Senhor tão constantemente se apossou dele. Desceu aos Aquilonitas e matou 30 homens, deles 30 homens. E tomou seus vestidos e deu as mudas de vestido que declararam benigno. Porém acendeu a sua ira e subiu a casa de seu pai. Só isso. Amém, só isso. O que eu quero mostrar aqui? Que até a força de Sansão, quem dava era o Espírito Santo. Sansão tinha o Espírito Santo e ele recebeu isso. Amém? Então eu quero dizer aqui, pessoas recebiam o Espírito Santo. Só que o desejo de Deus era não que meia dúzia recebesse o Espírito Santo, mas que toda a carne recebesse o Espírito Santo. Amém? Esse é o desejo de Deus. Mas naquela época, Deus não agia desse jeito. Amém? Também tem alguns propósitos, né, de Deus que a gente não sabe ou não estudei sobre isso. Em Números 11, o Senhor Deus pede a Moisés para que ele ajunte 70 anciãos de Israel para que recebam o Espírito Santo. Ou seja, Deus ele não era exclusivista. Ele sempre teve desejo de derramar o Espírito Santo dele sobre as pessoas. A igreja tem que entender o seguinte: quando você aceita Jesus na igreja, você não se torna membro de uma religião. Você começa a ter um relacionamento com Deus. Você precisa conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo. Amém? Como eu estava falando no estudo ontem. O Evangelho ele tem duas premissas. A primeira premissa é a salvação. E a segunda é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é a Bíblia. É conhecer Deus pessoalmente. Conhecer o Espírito Santo.
Hoje as pessoas estão muito idolatrando a Bíblia, mas não escutam a voz do Espírito. Jesus fala na Bíblia, lá, Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito quer falar, só que a gente não quer ouvir. Certo? E muitas igrejas não deixam nem o Espírito Santo trabalhar. Estão muito preocupados com cargos, muito preocupados com liturgias. Amém? Deixa Deus falar. Amém? Esse deixa Deus falar não é só o pastor lá sentir a unção e profetizar para as pessoas, não. É que você escute a voz de Deus. Porque Deus, apesar de ter os profetas e usar as pessoas até o dia de hoje, porque Ele não mudou, Ele quer falar com você pessoalmente, sem intermédio de ninguém. Igual uma vez o conhecido nosso, lá, o Gerson, chegou para mim e falou: pô, ora aí para Deus falar contigo, passar um recado para mim. Eu falei assim: cara, o Espírito Santo, ele é o maior profeta, ele está em mim e você. Não precisa, apesar que eu tenho os profetas, ele não precisa mais mandar recado por ninguém, não. Ele mesmo quer falar com você. Não precisa das pessoas. O maior profeta vive dentro de você, que é o Espírito Santo. Ele quer falar com todos nós. Amém? Por exemplo, Adão pecou. Mas antes de Adão pecar, Deus falava com ele todo dia. Isso a gente perdeu, mas Jesus devolveu. Então hoje nós podemos ouvir a voz de Deus. Hoje em dia a gente pode ter um contato maior com Deus. E por que nós não fazemos isso? Mas Thiago, como é que eu consigo um contato maior com Deus? Orando. Não é lendo Bíblia, não é ir para a igreja. Por isso que Paulo fala: orai sem cessar. Esse orar sem cessar quer dizer, todo tempo que você estiver disponível, se possível, ore. Quando orar, mais melhor. Por quê? É porque é pela oração que você conhece Deus. E Deus nos conhece, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele sabe, antes da nossa boca abrir para falar, Ele sabe o que a gente vai falar. Mas mesmo assim Ele quer escutar a nossa voz. Porque Ele é um pai que quer conhecer os seus filhos. Por mais que Ele conheça os seus filhos, Ele quer ouvir a voz dos seus filhos. Ele quer fazer presente na vida dos seus filhos. Amém? Eu te pergunto, meu irmão que está assistindo nesse vídeo, vai assistir pelo YouTube. Você quer ouvir a voz de Deus? Então comece a orar, meu irmão. Comece a orar, mas ore a Deus não como um ritual religioso. Entenda que Deus é uma pessoa. Ele tem sentimentos, certo? Ele é uma pessoa. Ele não é um robô. E a pessoa chega na igreja e fala: ô Senhor, meu Deus, meu Pai, e eu vi que o Senhor viu na Bíblia lá, em Gênesis 50, versículo 20. Não. Eu falo: Senhor, eu te amo, Senhor. Eu estou com esse problema, Senhor. Me resolve esse problema, Senhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, Senhor. Fala uma pessoa que uma hora ou outra ele vai sair da vida. Mas não vai ser do dia para a noite, não. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Esse se inclinou para mim quer dizer, Ele respondeu a minha oração. Amém? Então vamos lá, alguma dúvida? Não. Então, Deus falou para Moisés assim, ó: Moisés, reúne 70 anciãos. Eu vou tirar o Espírito em você e vou botar neles. Por quê? Deus não é exclusivista. Deus não é paneleiro. Na igreja pode ter panelagem, mas Deus não é assim não. Ou seja, por mais que algumas pessoas, poucas pessoas, tinham o Espírito Santo, o desejo de Deus é sempre derramar o Espírito Santo a toda a carne. Ou seja, ao máximo de pessoas possíveis. E hoje é assim que funciona. Se você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. O Espírito Santo saiu de Moisés e foi para os 70 anciãos. Assim que ele recebeu o Espírito, qual foi a primeira coisa que os anciãos começaram a fazer? Profetizar. Amém? Aí o que acontece? Josué, ele ficou sabendo disso. Aí Josué chega e fala para Moisés: Moisés, tem que proibir. Porque Josué ficou com ciúme. Porque aquelas pessoas, aqueles anciãos que não tinham tanta influência como Moisés, talvez, estavam fazendo a mesma coisa que Moisés. Então Josué se sentiu ciumado. Só que olha a resposta de Moisés. Olha aí, pai. Números 11 e 29. 11 e 29.
Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Isso quer dizer o quê? Josué, está com ciúme de mim? Quem dera se o Senhor Deus derramasse o espírito para todas as pessoas. Amém? Moisés não estava preocupado. Aliás, ele estava gostando. É aquele negócio, ô Josué, quem dera, Josué, se mais pessoas recebessem o Espírito Santo. E olha a coisa interessante, Moisés não sentiu em nenhuma vez enciumado porque aquelas pessoas estavam sendo usadas por Deus. Na igreja, muitas pessoas se sentem incomodadas quando aquele irmãozinho ali é batizado com o Espírito Santo, ou tem uma experiência com Deus, ou fala algo para Deus. Existe uma competição. Não! A gente é um time de futebol, é como se fosse um time. Cada um tem posições diferentes, mas a gente está no mesmo time. Amém? Eu e meu irmão, a gente nunca teve esse negócio de... Eu quero que as pessoas conheçam a Deus o máximo possível, que possam ter o dom de Deus, que possam ter experiência com Deus, para ajudar a gente na obra. Amém? Pô, é muito bom, cara, é muito bom. Saber que as pessoas estão sendo usadas por Deus, estão conhecendo Deus. Amém? E não aquele ciúme de... Ah, não, ó, aquele ali tem, eu não tenho. Porque eu não tenho, ele tem. Amém? Então, isso mostra que o desejo de Deus era derramar o seu Espírito a toda a carne. Isso está na profecia de Joel 2, 28 e 29. Quando veio o dia de Pentecostes, Pedro citou esse texto aqui, ó. Mesmo texto de Atos 2. Joel 9. Amém? Então, quando Jesus foi batizado, certo? Ele recebeu o Espírito Santo. Amém? Nós, quando aceitamos Jesus, também recebemos o Espírito Santo. Amém? Amém. Alguma dúvida? Agora, qual é o papel do Espírito Santo? Amém? Tiago, o papel do Espírito Santo é a comunhão. Exatamente. A gente tem, quando a gente aceita Jesus, nós temos a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está aqui, eu vou falar assim, ó, Tiago, ó, eu vou começar um relacionamento com Deus. Aí, me molhei aqui. O Espírito Santo está aqui, é o nosso guia. O nosso relacionamento é com Ele. Só que quando eu adoro o Espírito Santo, eu também adoro Jesus e adoro Deus também. Amém? Mas a pessoa que está aqui é o Espírito Santo. João 16, 13 e 14. Quem pode ler? 16, 13 e 14. Meu pai, abre a Bíblia em Romanos 8, 14. E Rodrigo, 1 Coríntios 2, 12. João 16, 13, 14. Pode ler. Romanos 8, 14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, e ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E me glorificará, porque há de receber o que é meu e ver há de anunciar. Entra aí. 8, 14. Vocês novo? Adapta aí então. Pode ler de novo. Mas aquele que vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, por não falará a si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tá, amém. Então, o Rodrigo falou assim, mas por que, se o Espírito Santo estava aqui, por que tinha que ir nas pessoas? Tinha que ter aquele evento do dia de Pentecoste para descer sobre as pessoas. Porque o Espírito Santo está aqui para continuar com o trabalho de Jesus. Amém? Ou seja, Jesus criava os apóstolos, ensinava, dava outro suporte. Mas ele falou assim, eu vou embora.
Mas eu não vou ser filósofo, não. Eu vou mandar outro no meu lugar. Consolador. Que é o Espírito Santo. Eu vou mandar outro no meu Então, lugar. eu sim, mas eu tô te explicando, você falou assim, por que o Espírito Santo deve descer então? Você já estava aqui. Porque eles veio assumir o lugar de Jesus. Por exemplo, Jesus Eu foi... sei, cara. Mas eu tô te explicando, cara, que você perguntou por que o Espírito Santo teve que Pensavam que descer. ia ficar sozinho, entendeu? Hã? Os apóstolos pensavam que ia ficar sozinho. Pensava. Porque eles estavam com os olhos fechados, cara, até com Jesus aqui. Então eles não tinham Tanto que. essa visão ainda. É mesmo, Pedro, quando se converter, ele fala pra Pedro, quando você converter, Pedro, foi uma das últimas palavras que ele falou pra Pedro. Acho que ele fortalece seus irmãos, quando você se converter. Pô, o cara era discípulo, o cara ia substituir a igreja e não era convertido. Quando se converter, depois eu Calma. Não, mas ele fala isso mesmo, quando você se converter. Então vamos lá. Então o papel do Espírito Santo é o quê? Ser nosso guia. Amém? Ele está aqui para continuar com o mesmo trabalho do Senhor Jesus. Amém? Aqueles que recebem, aceitam o Senhor Jesus, recebem o Espírito Santo. E é isso que não quer dizer. A pessoa que aceita Jesus e recebe o Espírito Santo, o que ela se torna? Deus. Torna filho de Deus. Isso aí. Eu ia falar nova criatura, né? Ia falar isso. Pô, me dá um exemplo aí, irmão. Filho de Deus. Errado não tô não. Aquele que é ser Cristo de nova criatura, Não, então, não, errado não tô Filho não. de Deus. Não, errado não tá não. Errado não tô não. É apenas outra tradução. Não, que é outro versículo que fala isso. Tem outro versículo que fala isso. Não, é outro versículo que fala isso, pô. sinônimo. Que estão em Cristo, Deus. aqueles que estão em Cristo, uma nova criatura é. Então, Então, errado não tô. Então, José que chegou agora, só recapitulando. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas diferentes, mas também são a mesma pessoa. E os três têm papéis diferentes. Jesus Cristo nos deu a graça. Ou seja, a gente só é salvo por Ele, pelo sacrifício dele. O Deus nos deu o amor. Foi o amor de Deus que fez Jesus Cristo vir para a terra morrer por nós. E o Espírito Santo é a pessoa que a gente tem contato com Ele. Amém? Contato, essa é a palavra, contato. Amém? Claro que quando você glorifica o Espírito Santo, você glorifica Jesus e também glorifica Deus. É igual a gente está falando como aqui. Ele não tem ciúme. Se falar de Jesus, é Deus que fica com ciúme, não. Quando glorifica um, você está glorificando os três. Amém? Só que o Espírito Santo, Jesus está no céu. Mas Jesus está na minha terra. Quando tem dois ou três reunidos, ele está aqui. Amém? Então o Espírito Santo está aqui, conosco, e Jesus também. Por que, Juliana? Somos filhos de Deus. Não, porque tem dois ou três reunidos aqui. Então Jesus está... Eu estava vendo o livro do Colton Burgo, que do Domingo Traz Verdade. Eu até esqueci disso, eu até vou ler de novo. Quando foi arrebatado no céu, sabe o que ele fez? O que aconteceu com ele no céu? Jesus deu aula para ele, cara. Jesus deu aula pro garotinho das coisas do céu. Aí ele falou, tava Jesus dando aula e um monte de criança, cara. Ele falou até o nome das crianças no céu, só que depois esqueceu. Os pais nem anotaram, cara. Legal isso, amém? Legal quando eu conheci a irmãzinha dele. Pô, mortada. Não, a criança morreu no parto. Mas eles não sabiam, né? Ela perdeu, abortou antes dele nascer. Então, ele não sabia nem que tinha uma irmã. E a irmã foi abraçar ele lá. Uhum. Só que no livro, no filme não mostra isso, porque o filme é uma porcaria. Depois Mostra sim, da irmã mostra. Não, a parte que eu ia falar não. Mostra a irmã. Mas no livro, ele tinha uma babá, esse garotinho, né? Aí ele começa a chorar. A babá, tá chorando por quê, meu filho? Eu tô com saudade da minha irmã. Mas tua irmã tá ali na sala, não a outra. Aí Não, a mas mulher... tem sim, não viu sim. Não tem não. Tem. Não tem, cara. Mostra até a irmã de abraçando ele. Não, mas cara. não tem essa parte da babá não, cara. Ah, tá, então vai então. Tem uma babá que ele chora na frente da babá de noite. Aí a babá não tá entendendo porque ele tá chorando. Aham. Aí ele fala, eu tô com saudade da minha irmã. Aí ela falou assim, ó, mas tua irmã tá ali na sala. Não, é minha outra. Aí ela não entendeu nada. Pô, o Senhor dos Anéis tem 3 filmes, cara. 4 obras pra botar as coisas do livro. Pô, tu acha que um filme pra falar do livro? Não dá não, pô. Não, mas eu acho que o filme do Céu é de Verdade, ele foi feito pra desmentir o livro. Porque o livro tem nada a ver com o filme, cara. Mas voltando aqui, Atrai muita gente pro livro. É. não, atrai muita gente pro livro.
Depois antes. É que negócio. Você acha que Hollywood vai evangelizar alguém? É igual o filho do pastoral. Eu vou no cinema ver Noé. Gandara. Caraca, eu tô contando um dia ver a estreia do Noé. Gandara. Não, o Heraldinho. Era assim. Noé. Aí eu falei, Sério? cara, eu pensei assim, ele vai se decepcionar, mano. Hollywood nunca vai fazer algo pra Deus, cara. Já viu, O cara serve o diabo. já viu como é que esse filme é? Não. Tem até guerra no filme. Tem negócio Viu o trailer? de gole, essas Os caras coisas. lutando lá. Aí, no sábado, eu sei que tinha assistido o filme, encontrei com ele na igreja. Eu falei, aí, como é que foi o filme do Noé? Maluco, o moleque quase me bateu, mano. Aí ele começou a falar, reclamando do filme, que o filme é isso, que o filme é aquilo. Claro, Hollywood, esses caras servem tudo do diabo. Então você acha que eles vão pregar o evangelho? É por isso que eu não vejo novela de Jesus, novela de Davi. Isso é entretenimento, cara. Tipo, no caso não é, cara, a história é curta na Bíblia. Passada por no filme, cara. É porque a descrição é curtinha. Não tem nem como fazer um roteiro disso aí, cara. Igual a novela do Record também. Pega uma passagem pequenininha, aí bota um monte de episódio, Cara, tem filme. negócio de corrida de biga, né? Aquele Sei. teve isso, mano. Pô, um monte de coisa, meu mãe fica esse negócio aí, mãe. Uma vez, cara, tipo, eu não vejo. Se você quer aprender as coisas de Deus, lê a Bíblia. Ou lê a Bíblia, ou vai num estudo, uma pessoa, sim, um seminário ou um YouTube. Hoje em dia, não tem desculpa tu não aprender. Amém? Pede o Espírito Santo, é o nosso guia. Não, mas se a pessoa quer se emocionar vendo algo visual, Paixão de Cristo não é o que Paixão de Cristo esse eu recomendo. vai ter um 2. O Mel Gibson falou que esse vai arrebentar com tudo. Vai ser melhor que o primeiro ainda. Eu vou ver essa Já aí. lançou? A ressurreição. É, a ressurreição. Já lançou? É. Já lançou? Não, estão fazendo um filme ainda. Eu não sei nem se estão Não, filmando. né? Aquele filme, cara, ganhou muita honra aquele filme. Eu tenho esse cara. filme lá em casa. Eu sei. Mas tem filme assim já, pô. Mas no filme do Paixão de Cristo, né? Aí tem a entrevista do Mel Gibson, há 20 anos, pai, que ele tava planejando fazer a Paixão de Cristo. Não, e sobre esse negócio do plano de Cristo, só pra não ficar alongando muito, no próprio making off, o ator falou que quando eles davam a capa da chicotada, ele dava, o chicote era de verdade mesmo. Só que era uma encenação, né? Só que o cara errou, teve um erro na hora verdade. e tomou a chicotada de verdade. O cara falou que aquela chicotada dobrou em todinho. Falou, cara, uma pessoa não aguenta chicotada daquela não. Ele falando, aí começou a entender. E Jesus levou 39 dessa. 19. Então, e ele levou uma, amorgou. E na meia da cruz ele falou, a cruz que ficou em cima, ele falou que não dá nem pra respirar. Não tá Ele levando. vomitou 4 vezes. Então, vomitou 4 vezes. Porque a lei dizia se ele tomasse 40, não podia tomar mais nenhuma. Aí os caras fazem 39, Mas depois aí se quiser no dá outro mais dia, 40. vou dar mais 39. Tipo, é lei. É que o 40 Isso é a brecha da tem- lei, cara. É a brecha da lei. É não, 40 tem uma simbologia lá, mano. Então, mas isso aí, Então, mas se na desse 40, não 39, podia dar Não mais. dá mais. Então deu 39 e aí. Então, O cara deu 39, porque se fosse necessário tinha mais 40 para dar. Mas eu acho que o 40 é tipo como se fosse uma Então, blasfêmia, mano. Se o cara, entendeu? No mundo espiritual, o número 40 é muito forte. Mas vamos lá. Voltando aqui o Espírito Santo. Amém? Então o papel do Espírito Santo é o quê? É nos guiar. Ou seja, quando você chora, às vezes, igual você estava falando para mim ontem, que ele saiu com um amigo dele, né? Assim, foi as coisas do mundo mesmo. Aí, a igreja estava tocando louvor, cara. Ele e o garoto, deu vontade de entrar. Pô. Aquilo ali foi o Espírito Santo. Vem. Verdade. O Espírito Santo tem esse papel dele. Meu Deus. Ele vem. Não, mas aqui é um exemplo. Às vezes, você tá aí na tua casa aí e sente um louvor, ou alguém chama-se pra igreja e sente um negócio diferente. Isso é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o papel dele é esse. É nos ligar a Deus. Mas ligar pessoalmente. Porque Jesus, ele nos leva a Deus pelo sacrifício dele. Amém? Mas o Espírito Santo nos leva, assim, diretamente a Ele, no âmbito pessoal. Ou seja, você conhecendo o Espírito Santo, você conhece Jesus e você conhece Deus. Amém? O Espírito Santo é a porta que te leva
o outro lado do céu, onde está Jesus e onde está Deus. Jesus está na porta e bate. Amém. Aham. Você abrir a porta, mas ele é a porta. Por exemplo, à medida que você busca o Espírito Santo, a porta dele se abre e você conhece ele, conhece Jesus e conhece Deus. Ele é o ponto de ligação. Mas ele também é Deus e também é Jesus. Olha que mistério maravilhoso. Amém. Amém? Então ele é nosso guia. Amém? Ele está aqui para continuar com o mesmo trabalho de Jesus. Eu pedi o Rodrigo para ler um texto? Não. Então, abre Romanos... Não, pedi sim. 1 Coríntios 2, 12. Ah, então fechei E aqui. Juliana deixa a Bíblia aberta em Mateus 4, 4. Amém? Meu pai é 8, 14, né? Então vamos lá. Igual eu estava na aula com o Josias, quando a gente aceita Jesus, a gente se torna o quê? Filho de Deus. A pessoa é criatura, se torna filho de Deus. Isso está no estudo do módulo básico, no mundo espiritual. Está no meu blog lá. Então, a pessoa que se torna filho de Deus, ela recebe o Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa a guiar ela. Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Então, se eu aceitei Jesus e me tornei filho de Deus, automaticamente eu sou guiado pelo Espírito de Deus, que é Poder. o Espírito Santo. Ah, tá. Amém? Você ia falar sobre o poder ser Não, é o Espírito Santo. Então vamos lá. O que é o guia? Aquele que mostra o caminho. É aquele que mostra o caminho. É o nosso líder. Amém? O Espírito Santo é o nosso líder. A igreja hoje prega muita unção, muito poder, mas não prega, o Espírito Santo é o nosso líder. Amém? Uma coisa que eu aprendi com o Rodrigo. Eu tinha aquele negócio de muito de hierarquia. Mas o Rodrigo começou a me ensinar umas coisas. Eu comecei a entender o seguinte. Existe a hierarquia sim, mas é funcional. Tipo, não é porque o cara é pastor que ele está acima da pessoa que é obreira. Aquilo são funções. Não, mas como é que então um faz assim, coisas maiores que os outros? Aquilo ali é aquilo de responsabilidade. Então, por exemplo, um pastor ele tem uma responsabilidade maior. Não que tenha uma escada que o cara vai... Claro que ele pode crescer, mas aquilo ali é funções. Não porque o pastor ele não pode fazer aquilo que um obreiro pode fazer. Não, ele tem mais responsabilidade, por isso que ele é pastor. Se ele colocou alguém naquela função, aquela pessoa que é responsável, ele não tem que se meter não, ele pode orientar. Porque ele determinou uma pessoa Não, para pai, aquilo. não é isso Não não. é isso, não. Estou falando que assim, é funcional. Por exemplo, o Senhor Deus deu o Senhor pro levita e eu sou pastor. Entendeu? Claro que eu não vou meter no teu ministério. Isso que eu estou falando. Mas a questão é a seguinte: Não é isso, eu vou explicar. é a função. Por exemplo, o que a igreja prega? O cara é obreiro, aí acima do obreiro está o diácono. É carreira, é. Então o diácono é maior que o obreiro. Não. Eu vi dessa forma, o Rodrigo começou a me explicar, aí eu comecei a pensar assim, pô, mas não é hierarquia, é função. O diácono, ele está mais capacitado que o obreiro. Mas não existe uma escada que o diácono está acima do obreiro. Não, ele faz. Não, a igreja ensina isso. A gente aprendeu assim, pai. A gente aprendeu isso. Tanto que eu já me inscrevi por causa disso. Que não precisa contar aqui. É igual o futebol. O goleiro tem a função de fazer o gol. É. É o goleiro. O atacante tem que marcar, o volante tem que proteger. É isso aí. Entendeu? É assim. Então, a igreja prega muito negócio de cargo, de carreira. Aí o cara fica querendo ser pastor, vai ser mais que os outros, acha que é mais que os outros, acha que é dono da igreja, mas o líder, o dono é o Espírito Santo. Amém? Porque todos nós temos um líder só. Não, e às vezes a gente discute entre a gente mesmo. Porque a gente tá subindo o outro também, então vamos dar facada um no outro, pra gente ficar com a glória, com o status. Por exemplo, eu fiquei sabendo um caso aí, que a pastora ganhou os que eram para Jesus, o cara matou a pastora, porque os membros da outra igreja estão pegando dela, os membros da igreja desse pastor, ele matou. Ele não está preocupado com o rebanho. Você vê quanto, por exemplo, a gente vê na igreja muita puxação de saco. O cara chega na igreja lá, puxa o saco do pastor, já é pastor também. E vê, nunca, não é a hierarquia, existe a hierarquia funcional. Se você é um pastor, você tem mais responsabilidade, uma função de uma. Igual uma. Eu não vou saber explicar aqui, eu ia falar besteira. Mas é funcional. Eu comecei a entender isso para. Cara,
Se a igreja entender isso, vai acabar com o estelismo. Ninguém é maior que ninguém, só cada um tem a sua função. Exatamente, cada um tem sua função. Nós somos um time. Por exemplo, A igreja de Joshua é assim. a igreja de Bexocha é assim. Acho que eu falei isso com o Josi, eu acho. A igreja de Bexocha, por mais que o de Bexocha esteja ali como um líder, todo mundo ali tem a mesma unção que ele. Que eu vi, né? Por quê? Eu já Não vi, é a cara. pessoa, é o espírito. Porque, por exemplo, como já aconteceu lá, que eu já vi, a gente chega pra gente pra orar lá, tipo, você tinha que fazer um evangelismo, uma cruzada, pra ele foi. Tem que ter, aí, Deus tá lá, não é o cara. As pessoas estão precisando lá, recebe a cura e Deus, porque Deus tá lá. Os irmãos oram, tem fé e Deus cura do mesmo jeito. Se o cara tá lá ou não. Por quê? Isso aí é a igreja. É a gente, não é o poder que tá no cara. É Deus que apita ali, cara. Então, por mais que existe a unção, que não é errado, mas é o seguinte, eu mesmo da pessoa. O uma vez falou que teve um cara que acompanhava a esposa dele. A esposa dele era ministra. Acho que aconteceu alguma coisa com a esposa dele, e o cara só acompanhava a esposa dele no ministério. Aí, ela não pôde, mas o compromisso já estava marcado. Aí, Você quer. Eu não lembro eu não sei o nome do cara, o Tem um pastor livro. Marco Feliciano não falou isso. Tem um livro que esse cara escreveu, que eu esqueci o nome. Eu não sei. Eu acho que é o Apóstolo da Fé, é o nome. Depois a gente vê isso aí. Pesquisa isso com calma. Aí, esse cara falou assim, Ele era motorista da minha esposa. motorista da esposa? Aham. Então, aí acontece, que eu lembro o seguinte, que ela não pôde pregar, aí ele tinha que ir no lugar dela. Mas ele falou assim, mas eu não sei pregar. Aí a mulher dele falou assim, eu tenho que até me corrigir se eu estiver enganado. Para de ser besta, homem. Tu já cansou de ver eu pregar? 15 anos tu me vê pregando? Tu não aprendeu nada? O cara começou a pregar. Não, aí chegou. Antes da primeira vez ele falou, Deus, eu não tenho o que minha esposa tem. Negócio de conhecimento e tal. Mas ele pediu pra Deus ajudar ele. Quando ele foi. Esposa ou a mulher? A esposa, a mulher não faz. Mulher, esposa. É a mulher dele? Só sei que segundo o livro que o Marcos falou, esse cara terminou o ministério dele por mais de 6 ressurreições, né? Eu pensava que era 15. 15, eu não sei, ela falou número de. Eu lembro Número 15. assim. Acho que foi 15. Um já é muito. Não, fora outras curas, mas outras só de curas. estar mortos com uns 15 mesmo. Mas, é porque eu não lembro, acho que era 15 mesmo o número. Então vamos lá 15 então. ressurreições, cara. Mas estamos aqui. Então o Espírito Santo ele é nosso guia, meu irmão. Amém? E a gente só conhece ele orando. O papel dele é esse. É nos guiar. Amém? E ele está aqui. E Jesus também está aqui, porque o tentor, ele está. Então vamos lá. Meu pai leu Romanos 8,14, né? Rodrigo, eu pedi qual texto para você ler? Coríntios. Coríntios. Pai, deixa a Bíblia aberta, então, Romanos 8, 26. Mas não fecha. E Juliana, tu vai ler o quê? Mateus, Tá. versículo 4. Tá, vamos lá então. Então, a gente falou o quê? A pessoa que aceita Jesus, ela é filha de Deus e ela é guiada pelo Espírito Santo. Amém? Agora eu vou falar 3 coisas que o Espírito Santo faz. Amém? Primeira, ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque Amém. não sabemos o que Não, havemos... só o 26 só, hein? Então, Só o 26. cara. Ah, tá. Então pode ler. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Isso é o 26, né? Então vamos lá. Então ele ajuda nas nossas fraquezas. Amém? Então ele tem essas coisas. Tipo, a gente é pecador. A gente é fraco. Eu estava falando nos dias. Uma hora a gente vai errar, uma hora a gente vai pecar. A igreja prega o quê? Unção, que o cara é santo, que o cara faz isso, que o cara faz aquilo ali. Mas a gente tem que entender o seguinte: todos nós somos ruins. Eu não estou aqui justificando o pecado, não. Eu estou falando a verdade. Uma hora a gente vai errar, uma hora a gente vai pecar, uma hora a gente vai entristecer a Deus. Como diz João lá: filhinhos, não pequeis. Ou seja, o certo é não pecar. Mas se pecardes, ou seja, uma hora a gente vai pecar, vocês têm um advogado. Agora, Mas ele diz também que aquele que diz que não peca já está pecando.
Porque a gente não tem. É mentiroso e a palavra não está nele. Então, uma hora a gente vai errar. Mas quando a gente errar, o Espírito Santo vai nos ajudar. Ele ajuda nas nossas fraquezas. É como diz a Bíblia: pode o justo cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor levanta. Então, meu irmão, uma hora tu vai cair. Uma outra, você pode buscar unção, pode buscar. Igual eu estava cantando hoje. Eu quero ser santo, santo, que eu não sei da escrita na Bruna. Mas uma hora eu vou errar. Eu canto, eu sei, uma hora eu vou errar. O certo é buscar santidade. É mandamento, ser de santos porque eu sou santo. Mas uma hora eu vou errar. Certo? Porque eu sou ruim, cara. Todos nós somos ruins. A Bíblia diz isso. Mas, é quando eu erro, que eu falo assim, Espírito Santo, pequei, me perdoa. Aí eu tento buscar mais ainda. O poder de Deus. É porque a nossa natureza É assim. Mas é através do erro que vem o acerto. Mas a gente vai é sempre a nossa errar. natureza mesmo. É por que acontece isso? Eu estava falando para Josias. Para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Dizer assim, ó, Senhor, eu tô aqui, ó. Eu vou salvo não por Jesus, não. Porque eu não peco. Mas o papel de Jesus é o quê? A salvação. Teve remissão teve sacrifício de sangue. Expiação por nossos pecados. Amém? Então o Espírito Santo, ele ajuda nas nossas fraquezas. Aí você pensa assim, cara, eu fiz um pecado tão ruim, eu acho que tem uma perda. Aquele negócio na mente. E quando você está fazendo isso, o Espírito Santo está lá. Está conversando com Deus. Romanos 8:27. Ele é um idiota. É. Eu li o 26, agora o 27. 8:27, eu falei o 27 agora. E aquele que examina os corações sabe qual é a interpretação do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, ele sabe o nosso coração e fala assim, Senhor Deus, não sei como é que o Espírito Santo ora, mas ele fala, ele errou, mas perdoa ele, porque ele fez isso, mas ele tá vendo como ele tá arrependido. Eu não sei como é que é, mas tô dando aqui uma... Frustração. Ele tá intercedendo por nós, amém? Como fosse uma mãe mesmo. Como fosse a mãe. Cara, eu ia pensar nisso, eu ia falar isso. Como fosse a mãe, como eu tava vendo hoje o Gabriel Monteiro, aí um vídeo que ele foi no baile funk, aí ele falou assim pro garoto, cara, tua mãe essa hora deve estar orando por você. Lembrei disso agora. Aí o garoto, pior que é verdade mesmo, acho que minha mãe essa hora deve estar orando por mim. Porque a mãe, quando tem um lugar perigoso, assim, ela ora pelo filho. Amém? Se preocupa por ele, intercede por ele. E o Espírito Santo faz isso por nós também. Muitas vezes a gente errando, Às vezes deve ser assim. Porque você já sabe que tu vai pecar e ele começa a interceder. como é que ele antes? Talvez assim, ó. Já orava a Deus os filhos. Não, você entendeu? Não. O Espírito não sabe tudo. Aí sabe, daqui a 5 minutos vai pecar, então já vou interceder. É igual a mãe, tá passando uma perto da bola perdida e já começa a sentir um negócio e começa a orar. Amém? Eu pedi Juliana para ele não, né? Tá, pai, deixa a Bíblia aberta em João 14:26. Então, a primeira ajuda a nossa fraqueza. Amém? É igual eu estava falando com o José ontem, que aquele versículo da carne é fraca, que o pastor Aldo sempre fala, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina não. Amém? A gente é fraco, mas quando a gente estiver fraco, o Espírito vai nos ajudar. Porque ele sabe que a gente não presta, cara. Ele sabe. Mas mesmo assim ele nos ama. Isso que é maravilhoso. Eu fico pensando assim, Senhor, obrigado pelo teu amor. O amor que vem primeiro de Deus, né? Que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. O amor vem de Deus. Que é do Espírito e de Jesus. Obrigado, Senhor, por me amar. Eu fico pensando assim, Senhor, obrigado por me amar, Senhor. Eu sou tão pecador mas obrigado por me amar. Obrigado por eu estar na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor me deu. Mas principalmente por me amar. Amém? Que às vezes eu dou uma de Martinho Lutero, né? Senhor, não vou fazer isso não, Senhor. Aí 5 minutos depois eu faço. Desculpa, Senhor. Vamos lá. Então ele ajuda nas nossas fraquezas, intercede pelo servo de Deus. E agora o mais bonito das coisas. Nos ensina sobre a Bíblia. E sobre tudo o que precisamos saber. Então o Espírito Santo, ele também nos ensina a Bíblia. Amém? Então,
1 Coríntios 2, 12 e 13. 2:12. 2, 12 e 13. Nós não recebemos do Espírito do mundo, mas do Espírito provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, Então, comparando as coisas do Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. então, o Espírito Santo nos ensina. Amém? Aí eu sempre falo assim para as pessoas assim, Thiago, eu não consigo ler a Bíblia. Tá bom, meu irmão, você ora primeiro, busca Deus. Eu nunca se ensino assim, a pessoa que quer começar a conhecer Deus, começa a orar. Com o tempo, o próprio desejo de ler a Bíblia vai acontecer em você. Amém? É igual eu falei com o José ontem. Tem gente que pega um monte de Bíblia e sai distribuindo Bíblia achando que isso é evangélica. Aqui, ó, toma a Bíblia aqui, ó. Agora, ó, Deus, ó, eu fiz meu trabalho, eu evangelizei, ó. Aí eu vi um cara falando, doei 400 Bíblias. Eu falei, cara, e daí? Acha que a Bíblia vai assim sozinho? Ah, mas o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina, mas ele fala o quê? Ele nos guia, meu irmão. Então se ele nos guia, não é só relacionamento com ele não, ó. Vai lá, você pode ver na Bíblia. Ele nos guia também para cuidar das pessoas. A gente trabalha junto, nós somos um corpo. Por exemplo, não lembro qual foi o apóstolo. Felipe. Eu falo isso agora. Então fala então. Felipe, não, fala, tô dando aula, pô. Então. Pô. Ele quer comentar. Vamos lá. Eu ia falar do Felipe, mas tu já falou? Felipe. Então fala tu, Felipe, pô. o Espírito Santo apareceu para ele e falou assim, ó, vai lá e prega para aquele eunuco, etíope, Tá na carroça. na carroça. Aí ele falou, o etíope estava lendo Isaías. Aham. Aí ele chegou para o eunuco e falou assim, entende? Aí o eunuco falou assim, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? Aí o Espírito Santo mandou e evangelizou. Nito falou que dá Bíblia pro cara que diz que evangelizou. Eu estava conversando com a irmã, mano. Você tem um amigo que está passando fome, está passando o maior aperto, necessidade. Aí você chega lá pro cara, não vou orar por você. E ora pro cara que está naquela situação, mas você não ajuda ele a um feijão, no arroz, o cara vai continuar mesmo. Tu acha que o cara vai se firmar em alguma coisa? Exatamente. Ele não vai nem acreditar, vai mandar. Entendeu? Você tem que orar sim, mas você está aqui, meu irmão, vou te ajudar para você. Dá um quilo de feijão, arroz, vamos dar um prato, dá uma bolsa, cesta baixa pro cara. O cara tá passando maior sufoco, não tem o que comer, vai orar pro cara e ir embora e deixar o cara do mesmo jeito. Mas é que isso acontece? Tem que orar pro cara sim, mas tá aqui, ó. Tá passando aperto aqui pra você, uma cesta básica, entendeu? É isso, cara. Mas sabe por que isso acontece? Porque as pessoas, elas querem dar todo o trabalho pro Espírito Santo. Por exemplo, ó, Bíblia aqui, ó. Senhor, fiz minha parte, ó. E abriu a pessoa, agora ela é o Senhor. Então se me explicar no... O Espírito Santo, ele nos guia. Só que o guiar não é apenas a nossa vida com ele. É também no corpo. É como o exemplo de Felipe. O Espírito Santo falou assim, ó. Vai. Tem uma palavra na Bíblia também, que eu me lembro agora. Não sei se foi Jesus e os apóstolos. Que eles iam para um lugar. Aham. O Espírito Santo falou assim, ó. Não vai. Amém? Então, esse guiar não é apenas a nossa vida com Deus, não. É o corpo também, é o ministério, é a obra. Amém? É Ele que nos guia, Ele fala, ó, vai assim, ou vai assado, ou vai dessa forma. Ele que nos orienta. A igreja precisa entender o seguinte: você é cristão, aceitou Jesus? Amém. Mas você precisa conhecer o Espírito Santo. É Ele que vai te ligar a Deus. A ligação, mas não é Jesus. Jesus liga a gente para a salvação, a eternidade. Mas a ligação pessoal é Deus, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Amém? Aqui está o Espírito Santo, porque está conosco, e Jesus. Amém? E Deus também, porque é onipresente. Amém. Então vamos lá, para a gente finalizar. Para finalizar o estudo, hoje, agora eu vou falar sobre profecia. O Espírito Santo, ele é um mensageiro de Deus. Amém? E como eu falei, uma coisa que eu não gosto é aquele negócio. Não leu João 14. Oi? Não leu João, falei então, 14. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Então ele nos ensina, meu irmão. Ah, mas... Então que o Espírito Santo aparece para a gente para ensinar sim e não. Por exemplo, ele quer as pessoas, um pregador, uma pessoa fazendo um estudo, certo? Ou um canal de televisão que você está assistindo, uma pessoa, que a pessoa vai criar um estudo, um tema, mas se não tiver nenhuma pessoa para ensinar isso, ele te ensina pessoalmente. Porque o Espírito Santo, ele trabalha por diversas avenidas, diversos caminhos. Não necessariamente ele precisa aparecer e dizer assim, ó, eu sou o Espírito Santo, e vem como se fosse um anjo. Ele usa diversas avenidas. Amém? Pode ser também um estudo simples como esse, pode ser uma irmãzinha do coque, que às vezes nem tem muito conhecimento bíblico, mas tem a sabedoria do Espírito Santo. O Espírito Santo guia ela e fala uma coisa para você, e tu aprende, nossa. Amém? Mas vamos lá. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus. Deus, ele tem boca e fala. Pode ler, João, Mateus 4,4. Meu pai deixa a Bíblia aberta em João 16,13. E Rodrigo? Ele, porém, respondeu, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que corre da boca de Deus. Ou seja, Deus tem boca e fala. Amém? Então, o que significa isso? O homem não vive apenas para comer e beber, mas também para ouvir a voz de Deus. Amém? Então, isso quer dizer o quê? É importante a gente ouvir a voz de Deus. Tiago, como é que eu ouvi a voz de Deus? Como eu falei, ele pode falar de diversas formas. Pode ser através de um sonho, de uma visão, de uma revelação, de usar alguém para falar com você, certo? O que a gente fala de discernimento, certo? Ele pode usar diversas maneiras. Você vê o exemplo de Balaão, usou uma mula. Amém? Deus pode usar de diversas maneiras. Quem sou eu aqui para falar como Deus pode falar ou como Deus pode fazer? Eu sou apenas um homem. Amém? Então, mas uma coisa é certa, ele fala. Não importa quantas maneiras ele fala. Uma coisa que eu não gosto é que pegam a Bíblia e falam que se você está abrindo a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. Não. As pessoas que fazem isso, elas nunca ouviram a voz de Deus. É igual a mensagem que eu vi uma foto, que tem um cara falando assim, ó, fala comigo, Deus. Aí tá uma mãozinha com a Bíblia, eu falei, misericórdia. É isso que o diabo quer, cara. Que a gente seja um crente que nunca escuta a voz de Deus. Tipo assim, eu escrevo um bilhete, aí eu passo pra você o bilhete. Escrito, ó, Thiago, eu fui ali no mercado e tal. Aí a pessoa pega o bilhete, vai ler o bilhete, eu tô falando pra pessoa? Não tô, cara. Então, Eu falei, ó, eu vou aí. Eu não tô conversando com a pessoa. Aquela é uma mensagem que eu escrevi, cara. É a mesma coisa, cara. É registro, cara. então, as pessoas, elas entendem o quê? Muita gente entende a Bíblia como se fosse um manual de instrução de Deus. Ó, manual de instruções é aquele negócio, você compra um produto, tá lá o manual de instruções, o que ele pode fazer e o que não pode fazer. Não, a Bíblia é um testemunho. Amém? Mas Jesus falou o quê? Não é a Bíblia que lembra das palavras dele, não. É o Espírito. Ele vai te ensinar e vai te lembrar tudo que eu tenho dito. É o Espírito Santo. Repara uma coisa. A igreja primitiva não tinha Bíblia. Mas o que eles fizeram mudaram a história do mundo. A igreja primitiva. O máximo que eles tinham eram alguns textos e o Titaquê, que era o Evangelho dos Apóstolos, que era um livro de 16 capítulos, que é tipo um manual de instruções para um novo convertido. Porque a preocupação deles não era idolatrar a Bíblia. A preocupação deles era conhecer o Espírito. E o Espírito falava com eles. Amém? É errado conhecer a Bíblia? Não. Não sou contra a Bíblia. Eu acabei de falar aqui que o Espírito Santo ele vai te ensinar a Bíblia. Amém? O Espírito Santo ele vai te ensinar. À medida que você vai crescer com ele, ele vai te ensinar. A igreja tem que entender o seguinte: a gente precisa conhecer o Espírito Santo. Amém? Se a igreja conhecer o Espírito Santo, meu irmão, a gente está em boas mãos. Só que às vezes a gente prefere ouvir a voz de um pseudo pastor do que a voz do Espírito Santo. Amém? Que é mais fácil. Que é mais fácil. Então vamos lá. Deus tem boca e fala. Ele pode até transmitir suas mensagens por anjos ou pelo próprio Senhor Jesus. Ou seja, Deus ele continua falando.
Ele pode até usar anjos, como ele usava no passado, para falar com as pessoas, certo? O próprio Senhor Jesus também pode aparecer pessoalmente. Mas é pelo Espírito Santo que recebemos a mensagem de Deus. Ou seja, o Espírito Santo pode falar conosco. Geralmente é ele que fala conosco. Mas isso não quer dizer que Deus pode mandar anjo, ou pode mandar o próprio Jesus também falar conosco. Amém? Agora, eu pedi o senhor para ler João, né? João 16. Tá. Agora, como é que funciona isso? 16, 13. Como é que funciona a profecia? Por exemplo, alguém entrega um recado de Deus. Como é que funciona isso? Funciona assim. O Espírito Santo fala conosco. Quem entrega a profecia sabe. Mas como é que funciona isso? O Espírito Santo está em todo lugar. Ele está aqui e está no céu, como a gente estudou aqui hoje. Então Deus lá em cima fala para o Espírito Santo. É isso. E o Espírito Santo fala para a pessoa. Deus falou isso. Então o próprio Deus lá em cima fala para o Espírito Santo. E o Espírito Santo entrega para a gente aqui embaixo. O Espírito Santo está lá em cima e está aqui embaixo. Está aqui embaixo, está lá em cima. Então ele ouve primeiro o que Deus fala e depois passa para você. Pode ler João 16, 13, que fala disso. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Então primeiro escuta. Primeiro escuta e depois ele passa. Amém? É uma perfeita harmonia. Deus, o Espírito Santo, Jesus, eles são a mesma pessoa, né? Amém? Então é assim que funciona a profecia. É como a gente leu aqui, Mateus 4,4. Deus tem boca e ele fala. Amém? E ele quer falar. Quando o Espírito Santo fala conosco, é Deus falando conosco também, meu irmão, lá em cima. Só que a igreja está perdendo muito isso. Trocaram as profecias por conhecimento bíblico. Amém? Para finalizar. Então a profecia funciona desse jeito. É por isso, alguém, se possível, para terminar o estudo hoje, leia para mim 1 Tessalonicenses 5,20. Por isso diz que a gente não pode desprezar as profecias. Existe falso profeta? Existe. Mas por mais que exista falso profeta, Deus continua falando. Amém? E a gente não pode desprezar, porque quando vem a profecia que é de Deus, é o próprio Deus falando. Não despreze as profecias. Pode ler, Alexandre. 1 Tessalonicenses 5,20. Então leia. Quem achou o primeiro ler? 5,20. Esse texto quer dizer, não despreze as profecias. Subiu 20 aí. 19 e 21. Ah, tá aqui embaixo não? Não. Ih, tá. Cobriu então aí a Bíblia aí, ó. Vai ler, Juliano. 2, 19 e 21. Que isso, deixa eu ver. Eu vejo depois. Então, é minha Bíblia isso aí? Não. Não é minha não. Tirar uma palavra. Aqui 20. Misericórdia, hein? Misericórdia, Jesus. Tá o 20 aí, ó. É uma frase cada um. Não desprezais as profecias. Amém? A gente não pode desprezar as profecias. Ou seja, Deus continua falando. Aí entendeu que fala assim, os tradicionais, né? Não existe mais profecia. Porque João Batista foi o último profeta. Meu irmão, esse último profeta é o profeta como fosse no Antigo Testamento, cara. Hoje nós estamos na graça. Então tem coerente, porque Paulo, quando foi morrer, ele fala que ele recebeu a profecia. Então, E também tem um outro lugar que com a cidade falou, eu fui atendendo uma revelação. Eu dei uma revelação para ele falar. Então, deu pro Espírito Santo, o Espírito Santo falou para Paulo. Então, esses caras não creem em Deus não, cara. Não crê.
Os caras criam na lenda. Amém? Alguma dúvida? Não. Então eu vou orar e o Rodrigo finaliza o vídeo aí. Amém. Jesus, muito obrigado pelo estudo, obrigado por todos que assistiram ou vão assistir. Obrigado, Jesus. E que segunda-feira possamos estar aqui e quinta para continuar no estudo do Espírito Santo. Amém. Abençoe todos que assistiram até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus.